Bem, hoje nós vamos falar a respeito de crenças. O que vem a ser crenças? Como que as adquirimos? Essas crenças, normalmente, a pessoa começa a adquirir na infância. E nesse período infantil, a pessoa não tem muito controle mental, porque seu cérebro está ainda em desenvolvimento, a criança não tem toda a perspicácia, toda a conscientização de que um adulto possui. Então o que acontece? O que falarmos, o que uma pessoa falar para uma criança, ela vai acreditar como verdade, como verdadeira, como real. Principalmente quem estiver falando for um membro da família, como o pai, ou a mãe, irmão, ou até mesmo o vizinho. A criança vai aceitar aquilo como verdade absoluta, como realidade, principalmente quando é a mãe que está falando com a criança. Ela vai por fé, ela vai acreditar. Ela não vai questionar, porque a mentalidade dela não está ainda preparada. Então a criança, ela coloca aqueles dizeres como verdade, e vai carregar aquilo com ela, na adolescência, na idade adulta. E muitas crenças são prejudiciais, totalmente prejudicial. Existem crenças positivas e crenças negativas. Elas são muito fortes na vida de uma pessoa, são fortíssimas. Como eu já disse anteriormente, certas coisas passam a ser verdade. A pessoa absorve aquilo para o seu subconsciente e fica gravado no consciente da pessoa aqueles ensinamentos, ou melhor, aqueles dizeres, aquela crença. Deixa lhe dar um exemplo para se tornar mais claro. Digamos que a mãe, por um ato sem pensar, fala para o filho: lava direito esse copo, não deixa ele sujo não, você parece que é burro. Eu quero o copo bem lavado, saboado, faça direito, você parece que é burro. Pronto. Conforme a forma de falar, a criança já absorve aquilo. Puxa vida, eu sou burro. E joga aquilo no inconsciente dele. A mãe fala: você não tem capacidade de nada, você não sabe fazer nada, nem lavar um copo. Aí ele vai absorver essa crença: eu não tenho capacidade de nada, eu não sei fazer nada. E isso fica gravado no seu subconsciente. Cedo ou mais tarde, isso aí vai subir à tona, vai para o seu mental, para o seu consciente, sem ele perceber. Eu não sei fazer nada, eu não tenho capacidade. São crenças assim, essas crenças são fortíssimas na vida de uma pessoa. Você pode acompanhar um ser humano toda uma vida, até sua velhice, até sua morte física, se ele não quebrar essa crença, ou melhor, essas crenças adquiridas, principalmente na fase da criança, na fase infantil. É claro que nós podemos continuar absorvendo crenças na adolescência, mas já não é tão assim forte como quando criança. Porque quando criança, o indivíduo tem a mãe como espelho. A mãe, o pai, como vozes suprema, como verdade absoluta. Se a própria mãe está falando que ele não tem capacidade, ele vai acreditar piamente. É a mãe que está falando. É uma pessoa querida, é uma pessoa da família. A criança tem a mãe e o pai como heróis. Um pai e a mãe são heróis de uma criança, são heróis. A criança é dependente, depende praticamente tudo do pai e da mãe. Então eles acreditam sem questionamento
naquilo que a mãe, o pai, ou o irmão, ou o vizinho fala. A mãe está falando porque é verdade. Se ela fala que é, porque é. Então já está aí formada uma crença. Assim que inicia as crenças que nós adquirimos no nosso passado, na nossa infância principalmente. Está dando para entender a suma importância de pensarmos para falar com a criança, para que não empurramos crença no seu mental, para que as crianças não absorvem esses ensinamentos, essas crenças. Quando positiva, tudo bem. Isto é ótimo, incentiva a criança. Vou dar o mesmo exemplo. A mãe fala para a criança: lava o copo aí para mim, por favor, está sujo, passa uma água. A criança vai, lava o copo direitinho. Aí a mãe fala: oh, que maravilha, parabéns, meu filho. Puxa, como que você é inteligente. Muito bem, você é muito inteligente, meu filho. Falando isso, a criança absorve aquilo também. Puxa vida, eu sou muito inteligente. A mãe falou, acabou. Se a mãe falar 2, 3 vezes, outros dias, a mesma coisa, você é muito inteligente, você vai para frente na vida, você vai ter sucesso quando crescer. Se a mãe falar 4 vezes, 5 vezes, isso passa a ser uma crença para a criança, só que positiva. Isso aí vai incentivar muito essa criança quando ela crescer. Ela tem aquilo dentro dela, que ela é inteligente, que ela é capaz. A mãe falou, por que ela vai duvidar? A mãe está no lugar de um Deus, o pai, no lugar de um herói, de um líder. A criança aceita totalmente esses ensinamentos, sem questionamento algum. A mãe falou, vai questionar o quê? E nem condições de fazer um questionamento a criança não tem. Ela não tem esse nível. O cérebro ainda está em formação. A sua consciência está ascendente. Está em fase de desenvolvimento psicofísico. Ok? Então não há questionamento, e sim a aceitação. E isto é jogado para o inconsciente, para o subconsciente da criança. Se essa crença for positiva, vai ajudá-la por toda a vida. E vai se sentir entusiasmado, vai sentir felicíssimo. Bem, vamos fazer aqui uma pausa e vamos dar continuidade na segunda parte